Último jornal, muito boa noite. Nota, deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Eu sugiro que comecemos esta análise pelas declarações do Presidente da República nesta sexta-feira. Cavaco Silva, que Eduardo Teixeira vem criticar o incómodo, incompreensível de quem esconde as previsões positivas de crescimento. Como é que olha estas palavras do Presidente da República? Olha, eu acho que são palavras acertadas. Antes de mais, boa noite à Carla e ao Manuel. Palavras acertadas neste sentido. O país, de facto, precisa de âncoras de desenvolvimento, mas precisa de positividade. E nós temos um ciclo que se iniciou no ano passado com um crescimento de 0,9% no ano, acima das previsões, e temos um ano que a OCDE deu dados muito positivos acima dos dados do Governo ao nível do crescimento, e vem também esta semana o Banco de Portugal corrigir mais uma vez por alta estes dados de crescimento. Bem, isto significa que o esforço que os portugueses fizeram ao longo destes anos que valeu a pena. E nós sabemos também que ao nível do crescimento já não acontecia um crescimento tão significativo desde há quase uma década. E, portanto, estes dados de quase 2% de crescimento, eu acho que é motivo de orgulho nacional, é motivo de que os portugueses sintam que este condicionar que houve da soberania, que deu origem a um reganhar da soberania, que foram... que estes sacrifícios valeram a pena. Bem, sei que o PS, e penso que todos temos de fazer aqui a leitura, que numa política de casos e casinhos, em que nunca diz o que fará diferente, tenta ocultar este crescimento que neste momento se verifica no país. E, Carla, repare que estas previsões para Portugal são curiosas, porque não é à custa do que se passava quando, a última vez que nós crescemos desta forma, se passava no tempo que o Partido Socialista governava. É que nós crescíamos na época, e quando crescemos foi porque se gastou, o setor público teve gastos em demasia. E se virmos esta decomposição deste PIB, mesmo a crescer desta forma, que seja 1,6, que seja 1,8, que seja 2%, vamos ser prudentes e pensar que seja 1,6, mas tudo leva a crer que seja mesmo 2%. É que os gastos públicos continuam a crescer. E este é o sinal claro de que as medidas que foram feitas estão a surtir efeitos, mas as exportações estão alavancadas, a economia está a crescer de forma exponencial, e o Presidente da República, no contexto que fez esta afirmação, perante as empresas que deram um contributo, e então um contributo muito importante para o crescimento pela via das exportações, nós somos um país que faz coisas bem feitas, que produz bem, que é apreciado lá fora, que tem competitividade, que tem uma afirmação, e nós temos que puxar para este país. E não podemos cair no erro de uma oposição derrotista que, em vez de olhar para este crescimento, apenas olha para os casos e casinhos de alguém que não tem nada para apresentar ao país, e esse nome começa a chamar-se António Costa, líder do Partido Socialista. Eduardo Teixeira. Meu caro Manuel, eu acho que o PS continua a falar do país que não é o país, continua a falar do país que estava em 2011 e não é o país que neste momento se verifica no ano de 2015. Porque o consumo privado, e isto são dados do Banco de Portugal, que cresceu no ano de 2014, 2,1%. A perspectiva do Banco de Portugal é que o crescimento seja 2,4% para então, 2015 cresceu, não sabes? E continua a crescer não tão acentuadamente, 1,7% em 2016, mas quando a economia atinge e passa aos 2%. Estes são os dados que o Banco de Portugal nos deu a conhecer hoje e que nós conhecemos, e, portanto, também conhecemos a certeza de 2014. E, portanto, tudo o que o Partido Socialista diz em matéria de consumo privado é uma falácia. Não fala deste país. Então, país que nós hoje acabas de confirmar com esses dados que o aumento da economia tem por base o crescimento da procura interna, ou seja, do consumo privado. Sabes o que é que aconteceu? Porque o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional as decisões do Orçamento de Estado. Manuel Mota, não consigo ouvir os dois ao mesmo tempo. Temos o Presidente da República, que foi ao Minho, onde nós dois somos oriundos, homenagear empresas que têm feito um trabalho notável. Eu conheço bem. Ao nível do têxtil, ao nível de outros setores, mas são alavancas importantes no crescimento da economia e também no emprego. Estamos de acordo. E se este Presidente da República fala ciente com os dados do Banco de Portugal, mas com a verdade também da OCDE, que é um organismo muito importante, em que as exportações dão um passo de gigante nestes anos não crescem de grande dificuldade do país. Portanto, não crescem como eu acho que o Partido Socialista tem que dar o braço a torcer de vez. Não vamos dar. E as pessoas precisam não de um Estado com os cofres
cheios, mas de ter condições de empregabilidade e crescimento da economia. Essas são as questões centrais. O PS fica ou não contente com as revisões que são feitas? Fica sempre contente com o crescimento da economia. Então, se fica contente, tem que dar os parabéns ao Governo. Não, Eduardo, estamos a falar de previsões. Está bem, mas no mesmo dia em que estas revisões aconteçam, no passado aconteciam para baixo. E as revisões eram sempre negativas. Ainda vimos, no ano de 2012, fruto da política do Partido Socialista, o país regrediu quase 4%. A riqueza nacional, em 2012, fruto do ano 2011 e 2010, regrediu quase 4%. Em 2011 vocês governaram mais que nós. E vamos analisar o contexto internacional em que as coisas aconteceram. Não é verdade. O governo tomou posse em julho, como tu sabes, e, portanto, a legislatura iniciou-se a 20 de julho. E foi preciso ter um programa de governo que foi discutido em julho e agosto. Portanto, não é motivo para se falar. E logo a seguir tivemos um orçamento de Estado que era fruto das políticas que existia do passado e do memorando da Troika que tinha sido assinado pelo Partido Socialista. A verdade, de facto, é essa. E quando se fala que se tem os cofres cheios, claramente que isto é um sentido de confiança também, porque no passado, de facto, os cofres estavam bem vazios, não havia dinheiro para salários e pensões. Nós já falamos sobre isso. Acho que é bom que o Partido Socialista tire declarações que fez ao país no passado, porque os portugueses, os telespectadores provavelmente quererão alguma explicação em relação àquilo que é ter os cofres cheios e ter os cofres vazios. Nós estamos a falar de uma empresa nem do particular que ganhou mais, aforrou e tem nos seus cofres. Estamos a falar de um Estado que sistematicamente recorre ao endividamento externo, aos mercados para se financiar. Foi assim sempre, não é nada de novo. Portanto, o que está a acontecer é aproveitando a baixa da taxa de juros, e não tem a ver com as políticas do Governo, mas, como já referimos, com um conjunto de decisões do contexto internacional, com compra direta do Banco Central Europeu de dívida, investimento, aquilo que é a designação de investimento no país. Eduardo, não tem a ver com isso. Mas, Eduardo, vamos ao caso concreto. Porque sei muito bem, portanto, estou a tentar explicar isto para percebermos. Se não tiveres a confiança... Eduardo, mas isso não é isso que significa a diminuição da taxa de juros. Não tem a ver com decisões, não tem a ver com a governação. Porque o endividamento público, a dívida pública portuguesa é hoje muito superior àquilo que era em 2011. Não é por acaso que a Fitch e a Standard & Poor's, nestes últimos 15 dias, ambos consideram que nós nos mantemos no lixo. É porque há uma dúvida significativa. Hoje, há alguns minutos atrás, foi repetida, a Fitch manteve Portugal no lixo. Sim, é verdade, mas mantém o rating, mas melhora a perspectiva. E essa é a questão que é importante. Eu acho que nós estamos... As pessoas não vivem com perspectivas nem com previsões. Certo. Aliás, a taxa que Portugal se financia nos mercados, a operação que também na semana passada se verificou, devolvendo ao FMI 6 mil milhões dos 14 mil milhões que são devolvidos nos próximos poucos dias ou poucos meses. Antecipou o pagamento. Porque conseguiu no mercado taxas mais favoráveis do que aquelas. E é uma boa medida. É uma boa medida. Estamos de acordo. Claramente. Mas tinha que acontecer isso. Tinha que acontecer isso. E aconteceu isto porque, neste momento, o país é respeitado lá fora. Neste momento, o país é apreciada a gestão. E eu explico... É fruto do acaso. Não é fruto do acaso. Eduardo, não é a minha opinião. Humildemente te digo, não é a minha opinião, é dos grandes economistas que explicam com facilidade aquilo que é decisão. Hoje, as decisões do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, ao comprar dívida, ou pela primeira vez, já falamos sobre isto tudo, mas é importante para que se perceba. O Banco Central Europeu, em 2011, decidiu não comprar dívida aos Estados e, por sua vez, financiava os bancos que depois financiavam os Estados a taxas de juros muito elevadas. 3 anos depois, na altura, o Partido Socialista disse que o Banco Central Europeu devia tomar medidas de compra direta e até uma medida mais avançada, a da mutualização da dívida. Só esses instrumentos, só essas decisões políticas poupavam-nos a muita austeridade. Porque nós tivemos 3 anos de austeridade, Eduardo, para pagar os juros da dívida. O drama é que tivemos 3 anos... Austeridade, Eduardo, é um contexto internacional, Eduardo. É verdade. Os ratings... Eduardo, é uma questão de financiamento. Nós continuamos numa questão de financiamento. Portugal, acho que nós temos de falar, de facto... Objetivamente, se nós tivéssemos hoje, se nós tivéssemos em 2011, se em 2011 o Banco Central Europeu comprasse dívida ao Estado português, nós não tínhamos nenhum problema de tesouraria. Não havia nenhum problema de tesouraria. Endividava-se em média, em cada ano de governação socialista, 749 euros por mês. A dívida pública hoje é superior, essa é uma argumentação mais correta. Cada agregado familiar, em média, endividava 749. Nós temos no país quantos e quantos portugueses, eu diria quase metade dos portugueses, em que o agregado familiar pode não ter este rendimento disponível, não é um rendimento efetivo.
Cada mês que passava, os portugueses endividavam-se daquele montante. E depois havia as dívidas que estavam escondidas debaixo do tapete ou nos armários, os esqueletos guardados, que eram as empresas públicas. Eu já contei aqui a história das 4 empresas públicas que os resultados acumulados eram 10 mil milhões e o Estado não pôs lá nenhum. Manel, as dívidas tiveram que se pagar. Chegou a altura de tirar todas as dívidas que estavam debaixo do tapete, escondidos nos armários. É quase como aquelas famílias. Com a alimentação de endividamento dos particulares. Hoje é maior, Eduardo. Passaram 4 anos a dívida pública da dificuldade que encontramos o país e que, de facto, chegou à altura, todos pensavam que o saco do Estado era um saco que não tinha fundo. E, portanto, o Partido Socialista, quando pediu ajuda internacional, percebeu que, naquela altura, se não fizesse isso, estava tudo em causa. E, portanto, tinha que ser feito. Explicar pela milésima vez o que é que aconteceu na altura. Para o não tens explicação. Eu gostava que o Partido Socialista falasse o que é que faria diferente. Porque toda a gente eu disse com muita clareza e dissemos em 2011. José Sócrates nos deixou ficar na situação que deixou. Eu sei que ele depois teve a necessidade de tirar um curso lá fora e aprender a filosofar. Todos nós sabemos isso. E não vou falar de justiça, não vou falar de justiça, vou falar de realidade. Mas a situação que deixou o país foi uma situação dramática, Manuel Mota. Não deixou nada o país numa situação dramática. Foi preciso depois governar o país. Hoje reconhece. Os políticos não são todos iguais. E Pedro Passos Coelho fez aqui uma grande diferença. Governou o país sem pensar em eleições, já falamos também sobre isso, ele próprio disse, mas a pensar no amanhã. A pensar no futuro das gerações. Agora, Teixeira, é a melhor opção entregar setores estratégicos, como é o setor dos transportes, a investidores estrangeiros. Neste caso, estamos a falar de japonesas que Passos Coelho convidou a investir no nosso país. É verdade que temos sempre que ter preocupações em matérias que são essenciais. Mas também é verdade que só passou essa parte do que o Primeiro-Ministro disse. E o que ele disse foi muito mais para além dessa questão dos transportes. Ele falou, por exemplo, do setor agroalimentar, onde os japoneses já têm aqui uma posição importante do país, e ele falou em aprofundar. Ele falou na economia azul, ele falou das pescas, ele falou em muitos setores em que nós poderemos tirar vantagem e aprofundar o relacionamento entre Portugal e o Japão e tirar daqui uma continuidade de investimento estrangeiro que potencia a economia e o emprego com reflexos, porque essa é a nossa prioridade absoluta, economia e emprego. E, portanto, se a questão dos transportes é uma questão, porque esta semana foi o Conselho de Ministros, a questão da CP Carga, e, portanto, é um setor que com certeza terá bem balizado o caderno das privatizações e, portanto, não haverá aí qualquer risco. Nós temos que ter uma economia aberta e temos que ter também ter essa preocupação de não privatizar por privatizar. Agora, meu caro Manuel Mota, eu tenho que lembrar o que o Partido Socialista achava quando estava no governo, só que lá está. Quando vem para a oposição, acha sempre muito diferente. Vamos lembrar da TAP. O Partido Socialista defendia a privatização a 100% da TAP. Havia uma altura que defendia. Já cheguei aqui a mostrar ministros socialistas a falar nessa questão. Quando nós falamos em setores estratégicos do país e os transportes são setores estratégicos do país, nós temos que ter, lembremos sempre, meu caro Manuel Mota e Carla, lembremos sempre do que se passou com os taleiros navais de Viana do Castelo, em que o Estado foi pondo dinheiro, foi criando ilusão, foi financiando a construção, foi cavando o buraco ainda maior em termos de dívida das próprias empresas, que é o que se passava no setor dos transportes. E depois vem a Comissão Europeia dizer que, afinal de contas, nós não podíamos e estamos a interferir na concorrência. E portanto, nós vivemos num mercado concorrencial. E aquilo tinha que ter um fim. Bem, correu mal, não correu mal. Foi feita uma subconcessão, já estão lá mais de uma centena de trabalhadores antigos, já se está a criar valor e a gerar emprego, já se está a construir navios. O Partido Socialista está sempre contra as soluções, porque nunca tem soluções. Na venda a 100%. Nós não queremos vender a 100%, não o fizemos. Falou em parte. E não faremos. Nunca falou em 100%. Agora, sim, a empresa que estamos a falar, está previsto a possibilidade de venda a 100% da CP Carga. Se conseguir criar uma lógica de funcionamento daquela empresa, que se consiga manter a atividade daquela empresa, que é estratégica, em que o Estado não ponha sucessivamente lá dinheiro,
Porque agora o Estado põe. No passado, quando o Partido Socialista governava este país, as empresas davam prejuízo, a banca financiava e o Estado não punha lá dinheiro nenhum. E acumulava-se os prejuízos. Bem, este era por isso que depois a dívida pública aumentou. Estamos a falar de empresas públicas que já eram empresas públicas quando vocês foram governo, quando nós fomos governo e quando vocês foram governo. Portanto, já empresas públicas já foram vossas, já foram geridas por governos vossos durante pelo menos 2 governos. Com o Estado bom regulador. Nós temos que perceber que há empresas públicas que não têm que dar lucro. Essa é a diferença entre um neoliberal e um socialista democrático. É perceber-se, há empresas públicas que não têm que dar lucro. São setores estratégicos. São setores estratégicos para o país. Devem servir a empresas públicas. Vamos avançar para o próximo tema. Falamos da polémica da lista VIP, que já temos vindo também a debater nas últimas semanas. Ora, deputado Manuel Mota, este caso da lista VIP de contribuintes já está resolvido em termos políticos ou são necessárias mais explicações? Isto também tendo em conta que a Ministra das Finanças, nesta sexta-feira, veio negar responsabilidade política neste caso. Eduardo Teixeira, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, tem condições para continuar no cargo? Bem, eu ouvi com toda a atenção o que o meu colega falou e portanto, nada trouxe de novo quanto à semana passada, quando nós falamos deste tema, ou há 15 dias, e, portanto, o discurso é o mesmo que é o discurso do Partido Socialista, a ver se isto rende, para ver se ainda tira mais algum proveito, porque não tem tirado proveito nenhum. A Sra. Ministra hoje disse uma coisa que eu concordo a 100%. Nós não podemos politizar a administração pública, a administração tributária. E isto é mais um casinho que o Partido Socialista quer alimentar para calçar a sua inexistência de propostas. E anda nisto, e continua. Em relação à minha questão, Paulo Núncio tem condições para continuar ou não? Há 2 questões para mim que são importantes. Uma é o que Paulo Núncio afirmou perante o Parlamento. E, portanto, se provar que está a mentir, é uma questão muito grave. Outra questão é as pessoas que entenderam por o seu lugar à disposição, e o Governo aceitou, o que disseram do que Paulo Núncio sabia sobre a matéria. E nada ficou provado que ele soubesse algo. Portanto, estamos a falar de algo, de uma questão que para mim, e a Sra. Ministra hoje esclareceu bem esse assunto, está a falar de autonomia dentro das finanças na máquina de administração tributária. É uma máquina, Carla, de 8 mil funcionários. Temos lá gente de muita qualidade. Aliás, o atual Ministro da Saúde foi já diretor-geral dos impostos. Portanto, vem daquela casa. Temos gente lá de muita e grande qualidade. Nomeado. Mas, como em tudo, em todos os setores da vida, há bons profissionais e pode haver alguns maus profissionais. E, portanto, tem que haver internamente alguns mecanismos, eu não digo que sejam listas com nomes, isso acho que não há, já disse aqui, não há contribuintes de primeira nem contribuintes de segunda. Agora, tem que se acreditar na autonomia da máquina tributária e nas formas que tem. Eu sou um homem da banca e sei bem o que é o sigilo bancário. Sei bem, porventura, comparando o que é o sigilo fiscal. Isto é uma matéria que nos deve preocupar a todos. Deve-nos preocupar a todos. Agora, é necessário encontrar medidas ou tomar medidas que travem as consultas abusivas em relação ao sigilo fiscal. Claramente que tem que haver, Carla, precisamente pelo que eu disse. Temos gente de muita qualidade, mas são 8 mil funcionários e tem que haver algum tipo, que não sejam listas, nem catalogar contribuintes de primeira ou de segunda ou de terceira ou de quarta. Não. Tem que haver, dentro da máquina fiscal, algum tipo de controle, o que é normal e natural, até para que quem prevarica, porque vamos partir do princípio que é como os políticos, como dizia, os políticos não são todos iguais. Os funcionários também não são todos iguais. E quantos maior número de funcionários? Estamos a falar de 8 mil funcionários. Estamos a falar de 8 mil funcionários que a máquina fiscal tem e que muitos deles são bons. Agora, no Carmo na Mota, nós vamos mal vem um país que há 15 dias vive em suspenso das opiniões que o Partido Socialista quer. Agora vamos chamar a Ministra, agora vamos chamar o Secretário de Estado, agora vamos chamar os diretores da administração pública, agora vamos... Quer dizer, mas a verdade é que o assunto não morreu e tem saído declarações por parte do Governo na conta-gotas. Esta sexta-feira foi a Ministra das Finanças. Estamos a falar do Secretário de Estado com a função que tem e a importância que tem dentro do Governo que tutela os assuntos fiscais. Se provar que há algum tipo de ocultação ou que não falou a verdade, que eu
duvido. E, portanto, o Governo tem todas o Primeiro-Ministro já disse que mantém a confiança, claramente, até prova em contrário. Agora, ele, neste momento, eu entendo que a máquina fiscal tem que ter os seus meios de funcionamento. Eu, quando trabalhava na banca, tinha um manual de procedimento. Eu, quando trabalhava na banca, sabia o que é que eu poderia fazer. Tinha competências delegadas. E, portanto, eu que ainda sou bancário, apesar de ter atividade suspensa e sou diretor bancário, sei bem a sensibilidade desta matéria. Sim. Vamos clarificar isto. Isto não tem a ver com funcionários. Isto tem a ver com cargos de direção nomeados, confiança política do secretário de Estado. Não estamos a falar dos funcionários. Os funcionários limitaram-se a concretizar decisões de dirigentes nomeados pelo secretário de Estado. Mas é isso que estamos a falar. Mas está aprovado isso aonde? Onde é que está aprovado que Eduardo, basta estar atento a todas as audições. Mas eles assumiram isto nas audições. Eles nas audições disseram claramente que foram eles que tomaram a iniciativa. Uma experimentação dentro das... Mas é que estamos a falar. Mas estamos a falar de experimentalismo com a vida das pessoas. Não se faz experimentalismo com a vida das pessoas. Estás preocupado com as 2 ou 3 ou 4 pessoas ou 5 ou 10? Eu não estou preocupado, estou preocupado com uma violência. Se fosse cidadão normal... Eu estou preocupado, Eduardo. Isto é um caso que nós sabemos publicamente. E o que é que nós não sabemos? E a quantidade de decisões... Eu sei que o Partido Socialista quer que isto dure, Manuel Mota. Permita-me só. Mas vamos passar a virar a página. Eduardo, não é o Partido Socialista que está sistemáticamente... Eduardo, ontem foi o Primeiro-Ministro a falar sobre o assunto, hoje foi Ministro das Finanças, não é o Primeiro-Ministro do Partido Socialista, nem a Ministra das Finanças, porque reconhecem a dimensão do problema. Está em causa a credibilidade da administração pública, em matéria relevante. Supostamente, quando digo supostamente, as informações que eu tenho, e são públicas, é de que há um sistema já que qualquer funcionário da autoridade tributária, se for ver qualquer uma dos nossos rendimentos, se for à nossa página da autoridade tributária, fica marcado. Portanto, sabe-se que foi. Não tem, sabe-se, a informação está lá feita. Sim. Portanto, o que eu acho correto, acho absolutamente correto. Coisa completamente diferente é sair um alerta para alguém que está na direção da administração em relação a meia dúzia de pessoas, há um alerta que estão a investigar, estão a ver, estão a analisar, poderão ter razões para isso e deverão ter razões para isso, um alerta prévio para salvaguardar a privacidade de algumas pessoas. Não, somos todos iguais perante a lei. Não pode haver constitucionalmente nenhuma divergência, nenhuma diferença. Claro. E esta é a questão que está aqui, a questão política é essa. Claro. Não tem a ver com funcionários. Não vamos responsabilizar funcionários por decisões tomadas por dirigentes. É esta a questão política de fundo, que é aumentada. Repare, nós falamos a semana passada sobre isto, o PST parece que não quer assumir esta realidade. Teve alguém dentro do PST que o fez. Portanto, teve azar, ou não, porque, como dizia o Eduardo e bem há um bocado, os políticos não são todos iguais. O Miguel Macedo, numa situação similar, pediu admissão. Ele não é responsável pelas pessoas que tomaram, ele não é responsável direto pelas pessoas que tomaram aquelas decisões. É exatamente a mesma coisa, mas é responsável político. Da mesma forma que o Jorge Coelho se demitiu quando a ponte dentro dos rios caiu. Que os diretores não têm nenhuma responsabilidade em relação àquela... Eles estavam a criar mecanismos. Eles foram os dois à Assembleia da República. Temos de ter cuidado com o que eles admitiram que foram eles que tomaram a iniciativa. Não estavam a fazer determinações, não estava a ser aplicado. Eles que tomaram a decisão de criar um sistema ou de testar um sistema. E não se pode testar um sistema com pessoas... Eduardo, sabes tão bem como eu. O Primeiro-Ministro e a Ministra das Finanças não são do Partido Socialista. Mas não pode ser. Nós sabemos muito bem... A política dos casos. Sabemos muito bem que é possível fazer testes. Vou-te falar como professor. Sabemos muito bem, podemos fazer testes. Nós podemos fazer testes sem casos, sem pessoas em concreto. Eduardo, o António Costa não está satisfeito por estar a 10% de distância do Partido Socialista. Mas vamos ao concreto. As sondagens também não preocupam muito. São as vossas sondagens, nós temos as nossas. Não são nossas, são as do Expresso. Mas vamos ao concreto, Eduardo. Não queiras fugir. Vamos ao concreto. Não tem melhor resultado que teria António José Seguro. Deixa-me só terminar-te isto. Deixa-me só terminar. É que é possível fazer testes. É possível fazer testes sem haver pessoas em concreto. É possível fazer testes com simulações. Portanto, se não fosse uma coisa pensada de fundo e com responsabilidade política, não era feita, ainda por cima, com os nomes que nós vamos vendo na praça pública. Muito bem. Deputado Manuel Mota, deputado Eduardo Teixeira, muito obrigada pela presença e pelos comentários neste último jornal, que até é de hoje a 8 dias. À semana.